Policiais militares são presos em operação de combate ao tráfico. Quase 30 quilos foram apreendidos. Um casal de argentinos viaja pela América Latina em um carro de quase 60 anos. A aventura vai seguir até a África. E ainda, Teatro Amazonas também dá espaço ao carnaval. E as crianças entram também no ritmo do carnaval nesse último dia de festas. É agora, no A Crítica na TV. A terça-feira gorda de carnaval foi de sol intenso depois de vários dias nublados. Com isso, a praia da Ponta Negra ficou repleta de gente em busca de um banho refrescante. A Larissa até queria entrar na água, mas não se sentiu segura na praia. Eu acho que a gente deveria ter mais segurança, né? Tem muita família, muita criança, ainda mais um feriado intensivo como esse, eu acho que deveria ter um pouco mais de segurança. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as exigências estabelecidas por lei são cumpridas e a corporação disponibiliza guarda-vidas em fins de semana e feriados até às 5 horas da tarde. Nós temos hoje 6 militares. Cada militar abrange em média 120 metros, que é o suficiente. Eles não ficam fixos no local, então eles ficam andando no decorrer da praia e no percurso total. Então é o suficiente para todos tomar banho tranquilo e com segurança. Mas é preciso também ter alguns cuidados na hora de entrar na água. Evitar bebidas alcoólicas, por exemplo, é uma orientação que nem todos seguem. A equipe da TV A Crítica flagrou o momento em que um homem foi resgatado após quase se afogar. Alguns banhistas, alcoolizados, eles perdem a noção do perigo. Se acham que tem a capacidade de nadar e fica desorientado. O que aconteceu com ele? Mas a gente está atento aí a esses banhistas e para que no final aí do dia ocorra tudo bem e todos voltem felizes para casa. Atenção redobrada ainda para as crianças. É recomendado não ficar a mais de 2 metros de distância dos pequenos e não perdê-los de vista nunca. A Scarlett garante que não solta o João nenhum segundo dentro do rio. O cuidado que nós tomamos é ficar sempre na beira e segurando as crianças, Porque criança segue a gente mesmo. Esse é o mínimo cuidado que a gente pode ter, Segurar e não tirar os olhos. Além disso, é preciso respeitar o perímetro de segurança estabelecido pelo Corpo de Bombeiros. Nós fazemos essa área delimitada justamente para prevenir possíveis acidentes. Alguns ultrapassam e quando ultrapassa o bombeiro vai lá, conversa numa boa e a maioria das pessoas consegue entender que a gente está para justamente precaver a segurança deles. E 2 sargentos da Polícia Militar foram presos suspeitos de comandar um grupo de traficantes. Além dos PMs, foram presos 4 homens e apreendidos 2 adolescentes que faziam parte da quadrilha e estavam com 29 quilos de drogas. Os 4 homens apresentados na Delegacia Geral foram presos e os 2 adolescentes apreendidos durante a operação realizada na manhã desta terça-feira. De acordo com a investigação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, eles eram responsáveis pelo transporte da droga e atuavam sob o comando de 2 policiais militares, os sargentos Hamilton Pereira de Almeida e Miqueias Costa Souza. Contando com os 2 líderes e essas que a gente chama vulgarmente aqui de mulas, que fazem só o transporte lá do produtor até entregar para eles. E hoje a gente abordou, logo que eles saíram do barco, que vinha oriundo da cidade de Quari, a gente abordou, a droga estava pulverizada em 3 carros, até para facilitar ali a fuga deles, se a gente prendesse um, outros 2 fugiriam, mas a gente conseguiu apreender os 3 veículos e esses 8 envolvidos na situação de hoje. A polícia também apreendeu 28 quilos de maconha do tipo skunk e 1 quilo de cocaína. 2 pistolas do calibre .40 foram recolhidas. Elas eram de uso dos policiais. Além do processo interno administrativo, eles vão responder por serem os líderes dos criminosos. Uma arma é da instituição policial militar e a outra é de propriedade particular de um dos sargentos. Mas tudo registrado, tudinho. Eles não estão respondendo por porte ilegal de arma.
né? Eles estão respondendo por tráfico de drogas, associação para o tráfico e participar de organização criminosa. Todos os outros responderão pelo mesmo crime. E o concurso público do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM, já definiu um novo cronograma de provas. Dia 15 deste mês vão ser divulgados no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação os locais da prova para todos os candidatos. As provas para os candidatos de níveis médio e superior vão ser no dia 31 de março. E a prova para os candidatos de nível fundamental será no dia 7 de abril. O concurso do IDAM oferece 277 vagas, mas já tem inscritos mais de 144 mil candidatos na capital e no interior. E uma pesquisa revelou que desde 2016 já foram contabilizados mais de 100 casos de atropelamentos de onças pintadas em todo o Brasil. Um dado alarmante que tem preocupado o IBAMA e os pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas. O felino faz parte do topo da cadeia alimentar. Apesar da hiponência, muitas vezes as onças pintadas não conseguem escapar da velocidade de veículos. Uma pesquisa inédita busca mapear os atropelamentos dos felinos nas rodovias brasileiras. Uma vez que esses animais vêm para a universidade, esses animais atropelados, por exemplo, são animais que vão fomentar várias pesquisas, né? Nós conseguimos, inclusive, verificar se esse animal é um animal de vida livre ou se é um animal que estava sendo mantido em cativeiro, né? Uma vez isso determinado, a gente consegue informar para as autoridades competentes para que elas possam desenvolver, para que elas possam realizar fiscalizações in loco, naquele local onde o animal foi, por exemplo, atropelado. O último caso noticiado foi no dia 13 de janeiro e aconteceu na BR-174. O animal foi atropelado e, posteriormente, teve partes do corpo cortadas. Não dá para você prever quando uma onça vai ser atropelada numa região onde existe bastante onça e existem estradas asfaltadas. Então, são fatores que eu considero imponderáveis, que não dá para você prever, então, portanto, não dá para fiscalizar. Quando acontece um óbito, a gente vai lá conferir qual era a idade dela, qual era a espécie, se era onça parda, se era onça pintada, se era onça preta. Mas não tem como você fiscalizar e nem tem como você criminalizar o atropelamento de uma onça, que acontece independente da vontade do autor. De acordo com a pesquisa, de 2016 a 2019, já foram contabilizados 103 casos de atropelamentos de onças pintadas em todo o território brasileiro. Segundo o Instituto Chico Mendes, o número populacional desses felinos chega a ser menos de 10 mil. Eles já estão na lista de animais vulneráveis à extinção. Aqui no Zoológico do Sigues, vive uma onça desde 2011 que passou por um atropelamento. O nome dela é Cunhã. Hoje, ela já conseguiu se adaptar ao meio ambiente, mas nem todos os outros felinos que passaram pelo mesmo trauma têm a mesma resistência. A onça chegou filhote no espaço. Hoje, já com 8 anos, tem uma nova vida e acompanhamento do zoológico. Essa onça ela foi resgatada por um civil, né? O IBAMA resgatou esse animal na casa do civil, que ele encontrou o animal atropelado, então estava tratando desse animal, tentando ajudar o animal, né? E então fez a apreensão e o IBAMA então encaminhou esse animal até o Zoológico do Sigues, né? E sabe-se hoje que ela ficou cega. A gente não sabe, na verdade, se a cegueira da Cunhã é por trauma na cabeça durante o atropelamento ou se foi por tratamento incorreto, né? Se o civil que estava tratando ela com uma medicação que chama enrofloxacino, que é um antibiótico, em tratamento prolongado ou hiperdosagem, esse medicamento ele causa cegueira em felinos. Segundo o veterinário, esses animais precisam da área de 150 km² para a circulação e faz o alerta para quem, por acaso, encontrar uma onça machucada em rodovia. Comunique ali a Polícia Rodoviária Federal que estiver mais próxima a você. E daí, então, depois o IBAMA vai ver qual vai ser o melhor caminho a destinar esse animal. Se ele tiver condições de retornar para a vida livre, o IBAMA se encaminha dessa atividade. Ou se realmente não tiver condições de retornar para a vida livre, ele vai ser encaminhado para um criador conservacionista ou até mesmo um zoológico.
E no próximo bloco você vai conhecer um casal que está rodando o mundo em um carro de quase 60 anos. Eles chegaram em Manaus, mas querem ir até a África. É um instante só, são 7 horas e 25 minutos. E eu te conto essa história daqui a pouquinho.